Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Júnior Nogueira, sou hipnólogo clínico e facilitador comportamental e hoje eu vou ensinar para você uma técnica que vai te ajudar a combater a procrastinação. Então, se você é uma procrastinadora, um procrastinador, assiste esse vídeo que esse vídeo pode ajudar você. Vamos lá? Antes de iniciar o vídeo de hoje, eu gostaria de lembrar que o meu método terapêutico é um método que visa trabalhar o ser humano como um ser integrativo, holístico. Por isso, eu mesclo diversos conhecimentos de várias áreas do comportamento humano, da mentalidade humana, da psicologia, programação neurolinguística, hipnose, constelação familiar, enfim, mesclo diversos conhecimentos para ajudar você, que é meu cliente, o meu paciente, a atingir aquilo que você mais deseja, atingir resultados que você espera na sua vida prática, na sua vida interna, na sua vida, nos seus relacionamentos, enfim, nas diversas áreas que você deseja atingir e ficar mais próximo da felicidade, não é mesmo? Então, dito isso, vamos ao que interessa. Antes de ensinar para vocês a técnica da procrastinação, para combater a procrastinação, eu preciso primeiro explicar o que é procrastinação. Então, o que é procrastinação? Procrastinar é deixar para depois, né? Então, eu tenho uma atividade, uma tarefa para ser executada, para ser realizada, mas eu sempre deixo para depois. Vou colocando outras atividades no lugar, vou colocando outras atividades no meio e acabo nunca fazendo, nunca realizando aquilo que eu preciso realizar. E todos nós fazemos isso ao longo da nossa vida. Afinal, nós precisamos lidar com muitas situações no nosso dia a dia. E não dá para prever todas as situações, não dá para realizar tudo aquilo que nós desejamos realizar ao longo dos dias. Então, sempre a gente acaba deixando para depois ou não conseguindo realizar alguma atividade. O problema é que quando eu procrastino, quando eu me vicio em procrastinar, coisas importantes que vão me trazer resultados importantes na vida, eu acabo colocando para depois também. Eu acabo procrastinando em relação a essas coisas, eu acabo não conquistando, não realizando aquilo que eu precisaria realizar para se atingir determinado objetivo. Um exemplo, é quando você quer estudar para concurso, quer passar num concurso, por exemplo, ou quer estudar para subir de cargo na empresa, enfim. Você precisa estudar, precisa fazer algo que a longo prazo vai te trazer um resultado muito importante. Mas você sempre coloca outras atividades no lugar para que você acaba não realizando aquela atividade que te levaria àquele resultado. Logo, a gente precisa entender como a nossa mente consciente funciona. Então, a nossa mente consciente, ela funciona basicamente por um sistema de recompensa. O que é recompensa? Então, ou eu fujo da dor ou eu busco o prazer. Logo, quando eu trabalho a visualização, a ponte ao futuro, por exemplo, que a gente trabalha na hipnose, na PNL, eu consigo enxergar e sentir as sensações do futuro, aquele resultado que eu vou ter se eu começar a fazer aquelas atividades. Então, eu consigo enxergar a longo prazo. Sempre, a maioria das coisas mais importantes da nossa vida que vão trazer resultados mais íntegros, resultados mais consistentes, geralmente são coisas que nós vamos realizar a longo prazo, coisas que nós vamos dividir em pequenas tarefas e fazendo um pouquinho dessas tarefas a cada dia, no final vai se juntar e trazer um grande resultado para a nossa vida. A maioria das coisas grandiosas que nós podemos realizar na vida serão assim. Aos poucos nós vamos realizando até que aquele grande resultado aconteça, mas é tudo a longo prazo. Então nós precisamos trazer para nossa mente, trazer para nossa consciência essa importância de visualizar, antes de iniciar qualquer atividade, visualizar quais são os resultados que aquela atividade vai me trazer. Por que é que eu estou fazendo aquilo? Quais são os benefícios que ao se realizar aquela tarefa eu vou obter com aquela atividade. Então eu começo meio que a barganhar com a minha mente, visualizando, sentindo a longo prazo o que vai acontecer se eu fizer aquela determinada atividade e o que pode acontecer se eu não fizer, ou o que não pode acontecer se eu não fizer aquela atividade. Essa já é uma forma de combater a procrastinação. Mas a gente precisa entender também o que figura aí no cenário, nos bastidores do cenário mental, do cenário emocional, quando a gente fala em procrastinação.
né, quais são as emoções que figuram aí nos bastidores. A principal emoção do procrastinador, né, e eu falo com propriedade porque eu sempre fui muito procrastinador e graças a essas técnicas eu estou saindo dessa procrastinação, mas ainda continuo, né, porque é uma constante na nossa vida, esse trabalho, fazer isso constantemente para se livrar de antigos hábitos, né? Requer tempo, mas o que figura no cenário no plano de fundo desse cenário emocional aí? A principal emoção primária por trás da procrastinação é o medo. Geralmente é o medo, né? E por que medo? O medo, ele nos causa ansiedade, né? A maioria dos procrastinadores são ansiosos de carteirinha. E o que é a ansiedade muitas vezes? A ansiedade é pensar demais em resultados, na maioria das vezes ruins, que eu posso ter ao se fazer determinada coisa, ao se realizar determinada atividade. Não aquela que vai me levar a resultados bons, aos resultados que eu espero. Não, mas a ansiedade... Quando eu olho para alguma coisa muito grande que eu preciso realizar, aquilo me causa uma ansiedade tão grande que eu acabo não saindo, eu acabo paralisando, né? E por que que por trás da ansiedade tem o medo? Porque o medo, ele nos coloca barreiras ao se realizar alguma coisa. O medo, ele nos paralisa, ele não nos deixa conseguir visualizar com clareza as nossas metas, visualizar com clareza os resultados que nós podemos ter, aquilo que nós precisamos fazer, não nos permite agir mais livremente sobre a vida. Então, o medo no cenário, no plano de fundo do cenário, como emoção, ele geralmente nos gera a ansiedade. Então, quando eu sou ansioso, eu tento controlar tudo ao meu redor, eu tento ter controle sobre tudo, para quê? Para que as coisas saiam como eu planejo. E nem tudo eu consigo controlar, na verdade a gente não consegue controlar quase nada. Então a nossa atenção muitas vezes se dispersa para coisas que nós não conseguimos controlar na vida. E ao invés disso, nós deixamos para depois ou deixamos de lado aquilo que nós conseguiríamos controlar, que é a nossa atenção, os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, tendo medo no cenário, no plano de fundo, gerando-se a ansiedade, e o procrastinador é ansioso, como eu falei, ele tenta controlar tudo. Quando ele vê uma tarefa muito grande que ele precisa realizar, ele não consegue enxergar o longo prazo, porque logo esse medo, essa ansiedade vem trazendo ideias na cabeça dele, vem trazendo sabotadores mentais que paralisam, que não deixam que essa pessoa realize as atividades que ela precisa realizar. Então, quando eu olho uma coisa muito grande que eu preciso fazer, eu logo me desanimo, porque eu só consigo enxergar no futuro, eu só consigo enxergar o final e eu penso, nossa, vai ser muito difícil realizar isso, eu não vou conseguir, entende? E daí eu acabo não realizando, eu me paraliso, eu fico com medo de realizar, eu fico... uma pessoa ansiosa, uma pessoa que procrastinadora muitas vezes, ela é muito imediatista. O que é imediatista? Eu só consigo realizar coisas que eu consigo ver agora, aqui, os resultados. Eu quero para agora, eu quero para ontem, entende? Então a nossa mente entra numa espécie de entropia psíquica. O que é entropia psíquica? Os nossos pensamentos são tantos pensamentos, geram-se uma síndrome do pensamento acelerado, pensando em várias coisas, que aquela atividade que eu precisaria fazer, eu não consigo dar atenção para ela, porque eu acabo dispersando minha atenção em outras coisas, eu não consigo visualizar claramente onde eu vou chegar com aquela atividade, eu não consigo direcionar a energia da minha mente, a minha energia de ação para aquela determinada atividade e eu acabo procrastinando. Na maioria das vezes é isso que acontece no cenário de fundo, é isso que acontece dentro da nossa mente, né? Então, como um procrastinador que já é ansioso, ele consegue diminuir essa procrastinação, diminuir essa ansiedade? A primeira coisa que eu falei é a visualização do futuro, a ponte ao futuro. Visualizar e sentir. Na hipnose, como eu falei, a gente faz muito isso. Então, você fecha os olhos, se imagina realizando aquela atividade, se imagina naquele lugar que você vai estar quando aqueles resultados chegarem, né?
Respira, tenta sentir as sensações de estar lá, como vão estar as pessoas olhando para você, ou se não tiver pessoas, como você vai estar se sentindo ao realizar aquela atividade. É a primeira coisa. A segunda, que daí sim entra a técnica dos 5 minutos, é fracionar. Já que eu tenho muita ansiedade, quando eu olho uma coisa logo eu desanimo, quando é uma coisa muito grande, eu tenho que fracionar. Mesmo que isso não seja tão grande assim, né? Então às vezes a gente precisa arrumar a nossa casa, o nosso quarto, lavar a nossa louça, e eu não consigo lavar porque eu olho, nossa, é muita louça. Eu acabo deixando para depois. Na minha mente, que é acelerada, que é imediatista, eu não consigo realizar aquela atividade. Eu deixo para depois e quando eu vejo aquela louça está lá, suja, minha casa está toda bagunçada. Eu fui acumulando tarefas que eu precisava fazer e que eu não fiz. E isso, num ambiente mais amplo, como eu disse, para estudar para concurso, ou quando eu preciso investir meu tempo em algo que vai me trazer mais dinheiro no futuro, ou relacionamentos, enfim, diversas áreas da nossa vida aí. Então, a técnica dos 5 minutos que eu aprendi com um dos meus mentores, o professor Mauro Penaforte, que é excelente em hipnose, em PNL, em diversas áreas do comportamento humano, é essa divisão do fracionamento, você dividir em pequenas atividades. Então, o que essa técnica dos 5 minutos faz? Eu deixo no meu relógio, no meu celular, cronometro lá 5 minutos para disparar o alarme. E eu esqueço, né, que eu estou fazendo aquela atividade cronometrada. Eu coloco o tempo e esqueço, eu não fico pensando, nossa, será que já passou 5 minutos? Ou será que eu estou gostando de fazer essa atividade? Não, eu vou obedecer a minha programação inicial. Então, coloco 5 minutos lá, esqueço o que eu programei e vou realizar 5 minutos aquela tarefa. Seja ler uma leitura que eu preciso fazer, seja uma louça que eu preciso lavar, seja um quarto que eu preciso arrumar, seja uma dedicação que eu preciso ter para atingir melhores resultados financeiros lá na frente, enfim, não sei o que você procrastina aí, mas eu coloco o celular para despertar daqui a 5 minutos e me engajo em fazer aquela atividade durante 5 minutos só. Então eu faço aquela atividade me esquecendo de celular, me esquecendo que eu estou fazendo essa técnica e começo a fazer. Depois de 5 minutos, quando o celular despertar ou quando o relógio tocar, né, e te avisar que esses 5 minutos passou, você para e faz um exame, uma reflexão. Traz a sua consciência, mindfulness, traz a sua consciência para agora e pensa, será que eu vou continuar fazendo essa atividade? Então você se pergunta, né, eu continuo fazendo isso ou paro? Se a vontade de fazer não vier durante esses 5 minutos, se você não se acostumar com aquela atividade durante 5 minutos, você para, deixa ela, faz outras atividades e deixa para depois. Mas se a vontade vier, daí você vai ver que esses 5 minutos você vai deixar o celular de lado e vai continuar fazendo. No meu canal também, no meu Instagram, eu ensino a técnica Pomodoro, que é dividir as atividades em etapas também, que ajuda nessa divisão de etapas para você atingir aí os resultados a longo prazo. Então é isso que eu faço sempre que eu vou ler, é isso que eu faço sempre que eu vou buscar fazer algo que no futuro vai me trazer algum resultado positivo, tá bom? Gostou da técnica então? Se você gostou, compartilha com as outras pessoas, vai transmitindo aí nos grupos, no WhatsApp, para que mais pessoas possam ser atingidas por esses vídeos e a mensagem possa ser propagada, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, lembre-se sempre, assuma o controle, até o próximo, tchau, tchau.